perdoar, né? Às vezes a pessoa está errada e fala assim, mas por que eu tenho que perdoar se, pelo menos na sua opinião, você acha que a pessoa está errada? Por que eu que tenho que perdoar se a pessoa que está errada? Então, já é uma forma de caridade, né? Da gente se abaixar para que o outro possa, aquele que se humilhar será elevado e aquele que se elevar, né? Perdão das ofensas, indulgência, né? A gente tentar entender por que as pessoas fazem determinadas coisas que a gente não gosta que a pessoa faça, que a gente acha que está errado, né? Então a gente precisa refletir, né? Que são nossos irmãos, que nós estamos aqui na Terra, no mesmo planeta, no mesmo barco, podemos dizer assim, né? E cabe a cada um de nós, aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais adentrou um pouco mais o Evangelho, de perder, né? Perder é entre aspas, né? A gente perde, mas na verdade ganha. E também, na maioria das partes, ele fala sobre humildade, sobre amar fraternalmente o próximo. Então, antes de continuar a explanação sobre Fora a Caridade, eu gostaria da gente cantar essa música que também nos fala sobre Deus. Então a gente não está sozinho nesse universo, né? Todo mundo cantando vai ser melhor. Meu irmão, enxugue o pranto, nunca te creia sozinho. Repara as flores que crescem orvalhadas no caminho. O sol brilha no horizonte, o dia claro sorri, aves trinam nas ramadas, esvoaça o colibri. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel, aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se faz, suspende os olhos ao vê-la, no manto escuro da noite, surge bordados de estrelas. Não te detenhas na prova, ergue a cruz seguindo adiante, que a proteção do Senhor não te deixa um só instante. Perdoa vencendo o mal, descerra o teu coração, tenha na fé tua luz, tenha no amor o teu pão. Canta a fonte cristalina, as abelhas fazem mel, e aparece de improviso um arco-íris no céu. E quando a sombra se faz, suspende os
meus olhos ao vê-las, no manto escuro da noite, surge bordados de estrelas. Essa música, assim, resume bastante o amor de Deus, né, e a caridade, né? Pois muitas vezes, né, a gente chora, né? Porque a gente se crê sozinho e acontece determinadas coisas que nos faz sofrer, né? Então a gente sempre deve olhar ao nosso lado, né? O sol nascendo, as flores crescendo, o sol brilhando, o dia claro sorrindo, né? Olhar sempre o lado positivo das coisas. Embora a gente vive aqui na cidade, né? Mas numa frestinha de uma calçada, às vezes nasce uma florzinha, uma graminha, até aquela serraia, né? Às vezes naquela frestinha lá nasce, né? Só dá espaço que a natureza, nas casas que a gente passa às vezes, né? As pessoas têm aquela delicadeza de plantar flores bonitas, né? Nos vasos, nos locais, né, Mites? E assim por diante, né? Muita gente, né, faz isso aí. Então, Jesus também nos fala diretamente sobre a caridade, né? Além de nos falar de uma outra maneira, ele nos fala na passagem o que é necessário para salvar-se, né? Diz um rei, né, falando para os seus discípulos, esse rei seria representando o Deus, né? Ele disse assim, isso está contido no Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia também, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, recolheste-me quando estava abandonado, vestiu-me quando estava nu e me agasalhaste quando estava com frio, né? Visitaste-me quando estava enfermo e também quando estava na cadeia, né? No cárcere. Aí os discípulos falaram, mas Senhor, quando estava enfermo, né? Quando estava com fome? Aí ele diz assim, na verdade vos digo que quantas vezes fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Então, tudo que as coisas mudam, né? Essa parábola foi escrita há mais de 2000 anos atrás, né? E foi recolhida no caso aqui, Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. Então, hoje em dia, dificilmente você vê uma pessoa na rua, é difícil de você recolher por dentro da sua casa, você não sabe o que aconteceu com a pessoa, você não sabe se a pessoa pode fazer mal para você dentro do seu próprio lar, né? Não sabe o que aconteceu, mas existem várias maneiras, né, da gente poder ajudar a vestir, ajudar a alimentar, né? Por exemplo, em todas as casas espíritas e nesta daqui também, existe uma quinta-feira do mês, normalmente ou é a segunda ou a terceira segunda-feira do mês, que são distribuídas cestas básicas para famílias carentes. É um meio de dar alimento àqueles que têm fome, né? Além desse alimento, esse alimento material, que são as cestas básicas, as pessoas também participam de uma palestra
que normalmente não é uma palestra assim de cunho espírita ou religioso, podemos dizer, mas são palestras assim de ensinamentos, de ajuda, né, autoajuda, para que essas pessoas possam melhorar. E o Marcos pode falar melhor sobre isso, mas se eu não me engano também tem um prazo, né? Então cada ano tem uma renovação, tem uma espécie de uma assistência, uma conversação com essas pessoas, para ver se a pessoa consegue sair dessa situação. Quando a pessoa consegue sair, ela passa a ser um auxiliar. Aqui eu sei que tem também pessoas que já passaram pela cesta básica, e hoje em dia, né, a necessidade da cesta básica, e hoje em dia elas são criaturas que estão ajudando a casa, né? Ajudando as outras famílias necessitadas, porque eles já passaram essa fase, conseguiram, de uma certa forma, se melhorarem na parte material e também na parte espiritual, porque aqui, além da cesta, tem também a palestra, né? E aqueles mais necessitados, às vezes, são encaminhados para fazerem tratamento espiritual aqui na casa, né? Então, porque também não adianta só dar o pão. Tem que, ou como diz, tem aquele ditado, né? Dê o peixe, mas procure ensinar a pescar para que você chegue um dia, não precise mais dar o peixe. Então, olha, nós vamos cantar mais uma música, depois nós vamos falar sobre a parábola do samaritano. Número 29. Olha, essa música ela resume como que a gente deve, quando a gente vai fazer alguma coisa para alguém, como que a gente deve, como deve ser os nossos olhos, como que a gente deve tratar, porque às vezes a gente pode machucar, sabe? Fazer assim, tó, né? Aí não é bem caridade, né? Você tem que também saber fazer. Eu acho que quando você vai fazer alguma coisa para alguém, talvez seja melhor você fingir ou fazer que como que a pessoa que você está fazendo alguma coisa, como que se ela estivesse fazendo alguma coisa para você, e você ser agradecido a ela. Talvez seja mais ou menos isso uma maneira de você fazer a caridade, porque você pode de repente também machucar, né? Humilhar as pessoas, né? Então você tem que fazer de uma forma que você não humilhe as pessoas. Opa. Ternura nos olhos, Ternura nos olhos, Jesus no coração, vozes em prece, mãos se dando as mãos, a caridade sair a semear felicidade, felicidade a todos ofertar, a ajudar a quem precisa, é preciso socorrer o irmão que chora sem demora,
consolar toda aflição, todo irmão, em nome de Jesus. Na mão o remédio, no verbo a esperança, levando as almas do Cristo a lembrança, perdão para todos, seguir a servir, amando e cantando, e corações a florir. Ajudar a quem precisa, é preciso. Socorrer o irmão que chora sem demora, consolar toda aflição, todo irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, toda vez que a gente canta essa música, então, algum tempo atrás a gente tinha, tem muita gente aqui que se lembra bem. Nós tínhamos uma moça aqui, que se chamava Bernadette, né? Aqui na Terra, e que cantava junto com a gente, né? E ela tinha uma voz assim muito bonita, né? E ela fazia uns enfeites na música, era muito. Então toda vez que a gente, eu até canto um pouco essas músicas, porque sempre quando a gente canta a gente lembra, além da letra da música, em nome de Jesus, a gente ainda lembra dessa nossa querida companheira de algum tempo atrás que veio a desencarnar, alguns anos atrás, né, Marcos? A Bernadette, ela fazia parte do nosso grupo há um bom tempo atrás, e como o Reinaldo mesmo citou, tinha uma voz assim lírica e fazia uns arranjos maravilhosos com a voz. E quem tem o CD nosso aqui da casa pode ouvir a voz de Bernadette, né? Então, quando a gente canta essa música, realmente é difícil de cantar. A voz quase não sai porque parece que a gente está ouvindo a Bernadette cantando com a gente, né? Então é uma coisa gratificante tê-la conosco, mesmo em espírito aqui presente. Tenho certeza que ela, em momentos especiais, está aqui conosco, né? E com relação ao assunto de hoje, o Reinaldo citou também os trabalhos da assistência aqui da casa, da prática das famílias, que não foge ao tema, fora da caridade não há salvação. E não que todas as casas espíritas tenham a obrigação de fazer tal atividade, né? Vejamos, politicamente é uma obrigação governamental, mas como as autoridades maiores não atendem às necessidades do povo brasileiro, a maioria das instituições religiosas hoje em dia faz esse trabalho assistencial e social com as famílias carentes, né? E para quem já teve a oportunidade de participar aqui conosco, mesmo no final do ano, as sacolinhas de Natal, é um trabalho fantástico, é um trabalho de muito amor, de muita entrega, de uma energia assim inexplicável,
porque nós sentimos a energia da alegria e da gratidão com que essas pessoas recebem essa ajuda. Lógico, muitas delas vêm em busca do alimento material, mas nós também procuramos auxiliá-las na educação, na religião, ter respeito e tudo mais, né? As crianças ficam em salas separadas para ter atividades e também receber bolo, as guloseimas, refrigerante, leite, essas coisas todas, né? Então nós ficamos muito gratos. Então essa gratidão que nos abraça nesses dias é de tamanha energia maravilhosa que todos nós saímos satisfeitos daqui. Mesmo sendo um trabalho às vezes exaustivo, muitos vêm já dos seus trabalhos diários para uma atividade à noite, mas é muito grato, né? Então, quando nós abrimos nosso coração para qualquer atividade, para qualquer ajuda ao nosso próximo, não há preço que possa pagar esse momento, porque mesmo anonimamente nós nos sentimos felizes. Eu vou contar rapidamente um caso para o Reinaldo continuar explanando. Eu fiz certa vez, vocês devem conhecer, alguns não, Prosperidade do Humberto Pazian, em 42 dias, e eu acumulei alguns valores que no final dessa prosperidade você tem que doar esse valor, né? E eu procurei tantas pessoas, no meio de tantas pessoas necessitadas, mas aquela que toca o coração. Não adianta darmos algo por dar, nós temos que dar, mas que aquele doar nosso está dentro do nosso coração, para que aquilo que você está doando vá com uma energia de amor e que essa pessoa, ao receber, realmente receba não apenas a ajuda, mas a energia que você depositou naquilo tudo. Então, eu passei uns 2 ou 3 meses procurando alguém para doar. E certo dia, eu chegando em casa, havia umas crianças pedindo para comprar algumas coisas, não me recordo, você lembra o que era? Pipoca, na porta de casa. Eu entrei e falei, são eles. Aí eu peguei um envelopinho com os valores, né, e dei para eles. E falei para eles, não abram. E foram embora. Mas não resistiram, né? No caminho eu fiquei olhando assim, né? Quando eles olharam o envelope lá, a alegria que eles estavam. E a alegria que eu fiquei de ver que eu pude proporcionar alguns momentos de alegria, porque aquele dinheiro iria acabar e a situação deles iria continuar na mesma, né? Mas eu pude proporcionar alguns minutos de alegria para eles, e aqueles minutos de alegria para eles perduram em mim até hoje. Pode ser que eles não se recordem mais disso, mas eu jamais esqueci. Então, quando nós fizermos a caridade sem olhar a quem, não tem preço que possa pagar. Não. Muito bem. A felicidade que você proporciona para uma outra pessoa é o que é a verdadeira felicidade, né? Se a gente analisar e estudar os evangelhos, é bem o que o Marcos falou. Essa passagem do samaritano, né? Ela é muito interessante. Eu gosto, particularmente, eu gosto muito dessa passagem, né? Eis que levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar, né? O pessoal antigamente queria comprovar e queria fazer Jesus se contradizer. Que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, o que está escrito na lei, como lês tu? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo
o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondestes bem, faze isto, né, e viverás. Mas ele também não gostou da resposta, né, porque ele queria ver se conseguia pegar Jesus de alguma forma. Ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, prosseguindo, no mesmo discurso disse: um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de ladrões. Já naquela época já existia, né? Então não é novidade. Que logo o despojaram do que levava. E depois de o terem maltratado, com muitas feridas, se retiraram e deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, que quando o viu, passou de largo. E assim também passou um levita, chegando perto daquele lugar, vendo, passou também, né, ele estava num lugarzinho ali, o pessoal passava do outro lado, passou de largo. Mas o samaritano que ia ao seu caminho chegou perto dele e, quando viu, moveu-se de compaixão. E chegando, atou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho. Pondo sobre sua cavalgadura, levou a uma estalagem e teve cuidado dele. E no outro dia tirou 2 denários e deu ao estalajadeiro. E disse: tem cuidado dele. E se gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? E respondeu logo o outro: aquele que usou de tal misericórdia. Então lhe disse Jesus: pois vai e faze tu o mesmo. Está contido em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Então toda a moral de Jesus se resume, né, na caridade, na humildade, em todas as virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo, que são chagas que os nossos irmãos espirituais falam que nós temos que combater. Eu interpreto isso de uma certa forma, como espírita, né? A gente sabe que existe, né, um mundo espiritual, a gente estuda isso, né, nos livros de Kardec e outras obras, sobre a vida após a morte, como que é, como que não é, né? E a gente também estuda ações dos espíritos sobre a matéria, as ações dos espíritos sobre nós. Então, o que aconteceu? Digamos assim, simplificando o fato, todos nós temos ao nosso lado, com a bondade divina de Deus, o nosso anjo guardião, ou que a gente chama de mentores, ou de espíritos superiores, que cada um de nós, ao nascer, né, ao estar aqui na Terra, existe um espírito missionário para nos ajudar, para tomar conta, né? A gente lembra mais disso quando a gente é criança. E aí, talvez a gente sinta mais, embora eu já estou com uma certa idade, mas eu lembro que sempre antes assim dos 7 anos de idade, a gente é mais ligado ao mundo espiritual. E a gente sente praticamente a presença mesmo do anjo guardião. Quando a gente vai fazer aquelas artes, né, que pode se machucar, que pode ser atropelado, né? Às vezes eles agem até quase que diretamente, nos puxando, nos fazendo... Existe uma proteção muito grande,
até os 7 anos. Agora a gente faz arte e não é o anjo guardião que está lá, né? Exatamente. Porque Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, né? Que é aqueles que se assemelham a elas, né? Porque as crianças são inocentes, entre aspas, porque são espíritos milenares também, mas até uma determinada idade, elas são como nós deveríamos ser. Bem, então, o que aconteceu? Esse sacerdote, né, que estava ao caminho, onde havia essa criatura que foi assaltada e machucada pelos ladrões. Então, o que aconteceu? Em um determinado momento, seu anjo guardião, o espírito protetor, bondoso, lhe falou, né? Socorre esse nosso irmão, ajuda-o, né? Tenha misericórdia, né? Tá vendo? Ele está sofrendo. E um outro espírito do outro lado, não, daqui a pouco vai ter um almoço ali na igreja, né? Nós vamos comer lá vai ter um banquete lá, vamos comer bem, vai ter uma reunião. Macarronada com frango. Etc. Né? Então ele falou, o que eu faço? Vou socorrer esse aí ou vou para esse banquete? Aí ele fala, não, vou fingir que não vi e vou para o banquete. E o outro também que passou, o levita, né, que também era um sacerdote, também aconteceu quase que a mesma coisa. Foi em determinado momento inspirado pelo seu anjo da guarda a socorrer esse nosso irmão e, por um outro lado, recebeu uma influência que ele aceitou, uma influência do mal, né? Em vez de aceitar a influência do bem, ele aceitou a influência do mal e correu para o outro lado. Samaritano, naquela época, a gente ouve falar de samaritano, né? Era uma pessoa sem religião, era considerado como que se fosse hoje em dia, assim, um ateu, né? Uma pessoa que não crê em nada, que não tem nenhum tipo de religião, né? Que antigamente a religião predominava mais, né? Não é que nem o ateu de hoje. O ateu de hoje é diferente dos ateus antigos. Antigamente, uma pessoa que não tinha nenhum tipo de religião, ele era desprezado pela sociedade e era mal considerado. E esse samaritano, sendo uma pessoa mal considerada, recebeu essa inspiração do anjo guardião, do mentor espiritual, e foi lá e socorreu. Não só socorreu, como ele o levou a um lugar, né, e se propôs ainda a pagar toda a estadia dessa pessoa, que antigamente, acredito eu, que não havia assim hospital como existe hoje, né? Era bem diferente do que hoje existe. Então ele levou ele a uma estalagem, que seria uma espécie de um local onde que recebia viajantes, né, mas se pagava por isso, que nem um hotel hoje em dia. Então, nós somos da mesma forma, resumidamente, né? Nós somos assim, a gente recebe também do plano espiritual as inspirações divinas, a todo momento. Só que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente escolhe o outro lado, que o outro lado é mais fácil, né? Todo mundo faz a coisa errada, por que eu vou fazer a coisa certa? Né? Se todo mundo se aproveita, se nós gostamos de tirar vantagem dos outros, furar fila, fazer isso, fazer aquilo, né, etc., jogar lixo na rua. São as coisinhas simples, né? Fora as maldades que nós estamos propensos a fazer a todas as pessoas que estão à nossa volta, ou que a gente pode se aproveitar, às vezes, um comerciante, né? Pode se aproveitar de uma pessoa necessitada, e assim por diante. Então, a gente sempre, ou quase sempre, escolhe sempre a inspiração
de uma maneira errada. Não que a gente vai virar santo, né? Ninguém vai virar santo do dia para a noite. Mas a gente tem que começar, nós temos que começar a nos melhorar. Porque nós nos melhorando, a gente também vai fazer com que outras pessoas, através dos nossos exemplos, daquilo que a gente faz, também vão se melhorar. E, por um outro lado também, a gente vai conseguir afastar a influência, toda vez que a gente se recusar a fazer uma coisa errada, esses espíritos que já estão acostumados a nos perturbar com as suas ideias e fazer com que a gente faça as coisas que não deveríamos fazer, eles vão se cansar e vai se aproximar de nós, os bondosos irmãos, e nós vamos ser, como diz o Marcos aí, ele teve um momento de felicidade, então nós vamos ter muitos momentos de felicidade, muitos. Aquilo que era só tristeza, que é sofrimento, né? A gente vai começar a ser feliz, a gente vai começar a fazer as outras pessoas ser felizes, a gente vai ter um coração mais aberto, vai ter mais amor dentro do coração para passar para as pessoas que estão à nossa volta. Nosso hálito mental vai ser, só para encerrar, já que eu falei em hálito mental, né? Quando a gente come, vamos dizer assim, o mais comum, alho, cebola, né? O que acontece quando a gente vai conversar com outra pessoa? Faz ela desmaiar. A pessoa fala, nossa, que bafo, né? Que tem essa pessoa. E, assim, nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos, temos uma áurea, né? Temos um corpo espiritual. Então, quando a gente se envolve com ideias ruins, com pessimismo, esse nosso corpo espiritual, ele também transmite uma espécie de um hálito, que se chama hálito mental. Então, por isso que muitas vezes a gente, não vou falar de nós, né? Porque a gente de vez em quando tem esse hálito mental, todos nós, né? Mas às vezes você chega perto de uma pessoa, você fala, não dá nem para chegar perto dessa pessoa aí, que a pessoa está mal-humorada, está com uma cara que só de olhar na cara dela já dá vontade de correr, né? Então que não sejamos nós, né? Porque quem está sofrendo na verdade é quem está com aquela cara feia, né? Quem está com aquele sentimento errado, ele mesmo que está sofrendo. E se a gente se envolver nisso daí, nessa parte aí, a gente vai passar a fazer parte do sofrimento dessa pessoa, né? Se a gente começar a condenar, então por isso que tem que ter o perdão também. Então, para encerrar, quer falar alguma coisa, Marcos? É só para complementar, a questão de fora da caridade não há salvação, não nos traz a mensagem fora do Espiritismo não há salvação, fora do catolicismo, fora da igreja evangélica. Não se fala em religião. O que se importa são as nossas obras, né? Então, até mesmo o ateu que tem as suas obras, né? Esses daí é que serão bem vistos, né? Então, não adianta nós dizermos Senhor, Senhor, andarmos com a Bíblia embaixo do braço, saber as obras de Kardec todinhas de cor e salteado, mas se nós não tivermos boas obras, né? Somos um livro vazio. Então, é importante e nós seremos assim, vamos dizer, julgados por nós mesmos, né? E a respeito das nossas ações, não pelo nosso conhecimento religioso apenas. É importante termos conhecimento religioso? Sim, mas não adianta conhecer e nada fazer. Então, fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo, não é fora de nenhuma religião. Tá bom? Muito bem, o Marcos complementou bem, né? Isso é uma coisa íntima de cada um. A gente se juntar, né? Como aqui estamos todos juntos, né? Numa mesma sala, no mesmo tipo de pensamento, isso é muito bom, porque a união, né, dos pensamentos tem uma força muito grande. Então, mesmo que você assim tenha um sentimento de amor muito grande, sozinho você consegue fazer alguma coisa. Mas se você se unir com outras pessoas, com o mesmo tipo de pensamento, ou com pensamentos parecidos, né, com a mesma afinidade, é muito melhor
todos nós, né? Que aí a gente forma um grupo, né? E esse grupo espiritual, ninguém vai poder, né? A gente vai ter uma força tão grande que juntos venceremos, podemos dizer assim, né? Então vamos cantar para encerrar, essa música do Roberto Carlos, que é da época que ele foi espírita, né? Que ele ia visitar Chico Xavier. Certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz, que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além assim. O renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, trazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Então, que a gente possa, assim, compreender pelo menos um pouquinho, né, de cada vez e já começar, né, no nosso dia a dia a fazer alguma coisa para nos modificar, para nos melhorar. Tá
bom? Que Jesus abençoe e ilumine a todos.